Portugal e a sua gente. Apoio Grupo Mendes, sempre na frente do desenvolvimento. O Cantinho de Portugal, o melhor restaurante português do litoral. Hipercap Brasil. Olá amigos e amigas do programa Portugal Sua Gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um ano, 2025. A primeira edição do programa Portugal Sua Gente tem início agora com um convidado muito especial, Marcelo Rubim, o CEO do Clube do Passaporte. Marcelo, obrigado pela presença nos nossos estúdios aqui do Portal TV Portuguesa. Obrigado pelo convite, prazer imenso estar aqui com vocês. Certo. E Marcelo, já agora, gostaria que você explicasse para a nossa audiência, que vai ter a oportunidade, de saber um pouco mais, sobre os serviços que o Clube do Passaporte oferece, Então, pronto, queria que o senhor falasse para a nossa audiência, como teve essa ideia de fazer o Clube do Passaporte, e os serviços que ela oferece. Legal. Bom, o Clube do Passaporte é uma empresa que já está há alguns anos no mercado, surgiu de um acontecimento, na verdade a origem é no mínimo interessante, porque não tem nada a ver com o Brasil, nem com Portugal, nem com a Europa. Surgiu na realidade de uma experiência que a gente teve em Israel, Eu sou formado em Direito, sou advogado, trabalhava em contratos em Direito Empresarial. Meu sócio, Gabriel, também é advogado. E a gente foi morar em Israel para trabalhar, Eu fui trabalhar numa startup financeira, nada a ver com o contexto. E o Gabriel, meu sócio, foi trabalhar num escritório de advocacia lá israelense. E esse escritório, uma das coisas que eles faziam era a nacionalidade portuguesa. Aí, você pode pensar cidadania portuguesa, Israel, Porque aqui no Brasil é algo comum. Temos todos os descendentes, muita gente tirou, vai tirar, pode, tem o direito. Mas Israel, porque Portugal passou uma lei em 2015 que possibilitava a obtenção de nacionalidade portuguesa para descendentes de judeus sefarditas. Sefaraditas ou sefarditas, os dois nomes estão corretos. Que são descendentes de perseguidos da Inquisição. A Inquisição foi um período que durou 3 séculos. Portugal e a Espanha que perseguiu e matou muitos judeus. Então, Portugal, como uma forma de reparação histórica, passou essa mudança, essa alteração na lei de nacionalidade em 2015, que possibilitava que descendentes de judeus sefaraditas, não necessariamente judeus praticantes, mas descendentes desses judeus, pudessem tirar a nacionalidade portuguesa. E isso virou uma febre em Israel na época, Ou seja, muitos israelenses começaram a tirar a nacionalidade portuguesa. Inclusive, teve alguns anos, recentemente, porque tem um trâmite que o processo demora, que no ano, mais israelenses tiveram nacionalidade portuguesa definida do que brasileiros, que é um número até surpreendente, com certeza. Então, em Portugal tinha essa febre, a gente teve esse conhecimento, lá, e aí decidiu abrir esse negócio aqui no Brasil. Tanto, inicialmente, lá atrás, para assessorar luso-descendente, descendente de portugueses com a atribuição da nacionalidade portuguesa, filhos, netos, bisnetos, ou cônjuge, que não é descendência, mas que tem o direito também, e também para esses descendentes de sefaraditas aqui no Brasil, Alguns números, alguns historiadores estimam que mais de 30 milhões de brasileiros têm algum tipo de ascendência sefaradita, em alguma linhagem da família, o que daria direito à nacionalidade portuguesa. Então a gente criou toda uma estrutura genealógica para fazer esse link entre o solicitante da nacionalidade, o nosso cliente, e esse ascendente sefaradita do século XVI, XVII, é um trabalho muito bonito, um trabalho histórico, e fazia o processo de nacionalidade a partir daí. O nosso começo foi assim lá atrás. A gente voltou de Israel, nos juntamos ao nosso outro sócio, o Vitor, esse não é advogado, é administrador, até porque 2 advogados, faltava alguém que conhecesse um pouco da parte, e no caso, graças a Deus, ele conhecia muito da parte de números, finanças e etc. E a gente começou esse trabalho lá atrás, primeiramente só focado em nacionalidade portuguesa. Depois a gente começou a expandir, começou a fazer outros tipos de nacionalidade, então hoje a gente trabalha com nacionalidade italiana, nacionalidade espanhola. Depois a gente começou a fazer um trabalho de assessoria imigratória para Portugal, completo em todos os sentidos, a gente pode falar mais sobre. E também a gente tem uma outra frente, eu sempre digo que a gente tem 3 frentes, de consultoria jurídica, Afinal, sou advogado, o Gabriel também é meu sócio de formação, consultoria jurídica, consultoria de investimentos, então a gente auxilia empresas brasileiras que têm relações
comerciais com Portugal, vice-versa, clientes portugueses, empresas portuguesas, e é assim que a gente foi se desenvolvendo. Nossa, maravilha, parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. E já agora também, Marcelo, assim, a empresa oferece assim, serviços como visto de trabalho, ajuda a obter, por exemplo, visto de estudante, cidadania, né? Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco. Legal, claro. A gente oferece nacionalidades, né, consultoria para obtenção de nacionalidade, então isso a gente faz de uma maneira bastante desburocratizada, são processos aqui entre nós muito burocráticos, complicados, o que está escrito não está escrito, então a gente assessora todo esse processo, a gente tem estrutura na Itália, na Espanha, em Portugal, em loco para fazer os pedidos de nacionalidade. E a gente faz um trabalho muito extenso de assessoria imigratória, que é justamente essa parte. Então, a gente assessora todos os tipos de visto para Portugal. Então, a gente fala desde os vistos mais tradicionais, visto de estudante, para quem quer fazer um intercâmbio de 6 meses, para quem quer fazer um mestrado ou doutorado, visto de aposentado, visto de empreendedor, visto de trabalho, nômade digital, né, que é uma modalidade nova, pós-pandêmica, que Portugal também criou esse visto, bem ali depois da pandemia mesmo, para nômades digitais, são pessoas que podem trabalhar de qualquer lugar do mundo. A gente também faz muito isso no escritório, é uma febre também, especialmente depois da pandemia foi muito. Existe um visto para Portugal, relativamente recente, que é um visto que é bastante abrangente, que é o visto de procura de trabalho. Então é um visto que possibilita que o solicitante vá para Portugal sem emprego, sem ter um trabalho ainda, sem ter um contrato de trabalho ou promessa de contrato de trabalho, e lá tenha 4 meses para procurar trabalho, prorrogáveis por mais 2, caso consiga efetivar uma autorização de residência, que é algo único, né? Não temos conhecimento de nenhum país no nível de desenvolvimento de Portugal, nenhum país europeu ou Estados Unidos, que dá essa possibilidade que a pessoa vá para o país para procurar emprego. Portugal vem neste movimento de abrir portas para brasileiros, para a imigração de maneira geral, mas para brasileiros especialmente. Os brasileiros têm uma série de facilidades a nível de pedido de visto indo para Portugal. Então a gente assessora todo esse pedido de visto, mas a nossa assessoria migratória ela é muito mais abrangente. Assim, a gente assessora o cliente em absolutamente tudo que ele precisar para ir para Portugal. Até levar o pet dele, a gente tem como levar também. É uma coisa importante, né? Naturalmente, quando a gente fala de uma mudança para outro país, a gente está falando de todo um entorno que envolve família, envolve escola dos filhos, envolve casa. Então, tudo que o cliente precisar, a gente consegue assessorar ele desde o pedido de visto, toda a burocracia do pedido de visto, qualquer que seja ele, até todo o adicional que envolve o processo de imigração. E a gente cada vez quer trazer mais coisas para que os clientes tenham mais ferramentas, estejam mais preparados. Quando a gente fala de imigração para Portugal, a gente sempre diz que a palavra-chave é planejamento. Mesmo que você contrate uma assessoria completa com tudo, você tem que se planejar, você tem que tirar um tempo, você tem que entender. Mudar de país nunca é fácil, e o que a gente está constantemente buscando, nosso desafio diário e constante é tornar isso o mais fácil possível com todas as ferramentas que a gente conseguir. Certo, né? E pronto, né? Claro, o nosso foco aqui é em relação, né, à cidadania, ao trabalho junto a Portugal, né? Mas pronto, né? Vocês também trabalham com cidadania italiana, né, e espanhola, né? É possível dizer que, olha, uma é mais fácil, outra, porque há pessoas que têm descendente, por exemplo, em 2 ou 3 nacionalidades e elas ficam em dúvida, olha, será que eu vou pedir melhor para Portugal, para Espanha, por Itália? Boa dor de cabeça, né? Boa dor de cabeça. Quem pode escolher, de fato, tem clientes que têm ascendência italiana, espanhola e portuguesa e tem essa boa dor de cabeça de poder escolher. Varia muito do caso a caso. Depende de documentação, depende do nível da ascendência, porque Portugal, por exemplo, a gente tem um limite de geração. Qual que é o limite? Até netos. Então você pode obter a nacionalidade se você for neto de português. E se eu for bisneto? E se eu for trisneto? Você também pode, mas aí o seu pai ou a sua mãe como neto tem que tirar primeiro para que você possa tirar depois. Então, se você tem um 4º avô, um 3º avô português, pode ser mais difícil. Mas se você tem um italiano, na Itália não tem limite de geração. Então você pode tirar independente de qual é a sua ascendência. Então já é um fator a se considerar. A Espanha agora tem um fast track, digamos assim, um atalho para que você tire, que é a lei da memória democrática, que ela dura só até outubro desse ano, que você tira no consulado, e a gente mesmo assessora o processo no consulado.
A italiana e a portuguesa você também pode tirar no consulado, mas a gente faz tudo em loco, tanto em Portugal e na Itália, porque isso facilita muito o processo, a burocracia, o trâmite, a velocidade. Então eu diria que assim, existem facilidades. Acho que ter uma cidadania europeia hoje é algo valiosíssimo, valiosíssimo. Então a minha recomendação é sempre, veja se você tem direito. Se você tiver o direito de mais de uma, a gente sempre faz essa análise para indicar a mais barata, a mais fácil, a mais rápida, faz essa análise. Mas se você tem só direito a só uma, né, como se fosse pouco, mas se você tem direito a alguma, vai atrás porque vale muito e acho que a gente tem uma tendência hoje de que o direito à nacionalidade, como a gente conhece, no médio prazo, eu não estou falando só de português, estou falando de nacionalidades europeias como um todo, vai se alterar. Não vai ser tão fácil, talvez, para os nossos filhos ou para os nossos netos tirarem a nacionalidade europeia como é para a gente hoje. Mas quem consegue tirar hoje, passa para os filhos, passa para os netos e não tem o direito atingido. Então, a minha recomendação é, vai atrás, vê se você tem, e se você tiver mais de uma, que ótimo. Então, vamos escolher a mais barata e mais fácil e resolver isso. O Cantinho de Portugal fica situado na Avenida Presidente Castelo Branco, 11.224, no balneário Maracanã, juntinho à praia. Estou-te esperando, aqui, no Cantinho de Portugal. Venha visitar o Centro Cultural Português de Santos, localizado na Rua Amador Bueno, 188, no centro de Santos. Faça uma pequena viagem no tempo, conhecendo um pouco da história de Portugal. Apoie! Agora você é telespectador de Peruíbe. Pode nos acompanhar diariamente através da SAT TV pelo canal 8.3. Acompanhe nossa programação e fique por dentro do que acontece no universo lusitano. TV Portuguesa, preservando a cultura. Certo, Marcelo. E pronto, né? Estamos a falar de pessoas físicas, né? E, nomeadamente, em relação a empresas, né? Por exemplo, né? Ou empresários que desejam investir em Portugal, né? O Golden Visa, por exemplo, né? Qual os principais passos ou os segmentos que o senhor acha importante, né? Pode ser imobiliário, ou de comércio, restauração, turismo, que a empresa ou o empresário brasileiro que deseja investir em Portugal? Muito legal, muito legal. Primeiro trazendo para um aspecto do Golden Visa, né? Até explicando rapidamente, o Golden Visa ele é uma autorização de residência por investimento. É algo muito interessante. Por quê? Porque possibilita que o solicitante, né, desse investimento, na verdade dessa autorização de residência, ganhe uma autorização de residência especial. Porque ela é especial, porque é uma autorização de residência normal, por exemplo, para quem vai estudar em Portugal por um ano, a pessoa também tem direito a um visto de residência, que dá direito a uma autorização de residência. Mas para que essa pessoa fique com essa autorização de residência, ela precisa residir em Portugal de fato. A autorização de residência do Golden Visa, não, né? Ela possibilita que a pessoa passe, em média, 7 dias por ano em Portugal e tenha esse direito de, a qualquer momento, morar em Portugal, que é uma autorização de residência válida. E Portugal, pela lei de nacionalidade portuguesa, você pode pedir a nacionalidade após 5 anos detendo um título de residência. Ou seja, depois de 5 anos que você fica com esse Golden Visa, essa autorização de residência especial, sem precisar morar em Portugal, você pode pedir a nacionalidade portuguesa para você, para sua família. Então é realmente um processo muito legal, ele exige um investimento e, em geral, os nossos clientes que fazem processo de Golden Visa investem em fundos de investimento. São várias as modalidades de investimento, você pode abrir uma empresa, criando empregos em Portugal, você pode investir em cultura, mas em geral você investe em fundos. E aí acho que uma coisa liga a outra. Por quê? Porque existe uma série de fundos em Portugal muito interessantes, com teses interessantes, teses diferentes das que a gente tem no Brasil, especialmente ligadas a projetos de turismo, projetos de energia renovável, ou seja, coisas que se a gente vê no Brasil, a gente vê pouco, a gente tem pouco acesso, você não consegue acessar pelo seu banco tradicional, pela sua plataforma de investimento tradicional, quer investir em energia renovável, não é tão simples assim. Então, lá você consegue ter acesso a esses fundos. E desde que a gente começou a assessorar o processo de Golden Visa, a gente percebeu também muito interesse dos clientes, não só na nacionalidade, no Golden Visa, mas no investimento em si, no retorno, na possibilidade de investimento. E hoje em dia a gente tem um outro perfil de cliente.
Inclusive, quando a gente divulga o Devista, a gente divulga, na verdade, um investimento interessante. E eu não sou fundo, né? Na verdade, nossa função a gente apresenta alguns fundos que a gente conhece, às vezes os clientes já conhecem algum, a gente faz a parte jurídica mesmo, a gente tem uma estrutura jurídica em Portugal, mas a gente fala do investimento que dá o direito à cidadania, não um direito à cidadania que exige um investimento, porque o investimento é interessante e a gente começou a ver uma nova modalidade de clientes, são os clientes que já têm nacionalidade europeia ou não têm interesse em nacionalidade europeia, mas estão investindo em Portugal, aí você não precisa dar cota mínima e justamente olhando para esse fundo. E aí conectando as coisas, porque Portugal hoje é esse centro. Assim, Portugal é uma economia que cresce muito, cresce em comparação à Europa, cresce acima da média. É uma economia que ela é muito aberta ao investimento estrangeiro, é uma economia voltada para o exterior, na verdade, é a porta da entrada da Europa. Isso não é nenhuma coisa, vamos dizer, pelo contrário, é ótimo, de um continente que envolve empresas gigantes, países muito desenvolvidos, e Portugal é a porta de entrada, tanto pela posição geográfica como pela posição financeira. Então, hoje é um foco muito grande de investimentos. Então, a gente assessora aí majoritariamente a parte jurídica, de estruturação também, até com o networking que a gente conhece, com toda essa nossa trajetória em Portugal, empresas que trabalham com empresas portuguesas, isso cada vez mais cresce, são empresas portuguesas que estão trabalhando com empresas brasileiras, interesse português e europeu no mercado brasileiro, interesse brasileiro no mercado português. E aí não digo nem só da população de Portugal, naturalmente é uma população não tão grande, com muitos brasileiros, né, mas não tão grande, mas como porta de entrada para adentrar no mercado europeu. E só Portugal dá essa possibilidade e a gente vê isso aumentando de forma avassaladora e cada vez mais. Assim, negócios envolvendo o Brasil em Portugal, os números da embaixada, dos consulados também vão nessa direção, esse aumento de negócios. Então eu sempre uso o exemplo. Certo. O senhor mencionou, né, sobre o trabalho pronto dos consulados, né? E, por vezes, né, a rede consular, devido à alta demanda, não consegue atender com a celeridade que muitos desejam, né? Como é o seu relacionamento, o relacionamento da empresa aí com os serviços burocráticos dos consulados, enfim? De fato, assim, os consulados eles estão enfrentando uma alta demanda, até para explicar para você, Ronaldo, para o público também, os pedidos de visto, eles na verdade são feitos através de uma empresa privada. Ou seja, Portugal tem uma empresa, o governo português contratou uma empresa aqui no Brasil, chama VFS, e os pedidos de visto, qualquer pedido de visto é feito para esta empresa, que faz uma triagem inicial da documentação e repassa para o consulado, porque essa não é uma empresa privada que vai decidir sobre deferir ou indeferir o visto, é o próprio consulado que faz essa decisão de mérito, que a gente disse, né? E óbvio, os trâmites estão muito demorados, né? Os artigos que a gente vê saindo na TV são verdades, né? Então, de fato, a gente tem uma demora grande, mas a nossa função na empresa é justamente facilitar e desburocratizar isso ao máximo, né? A gente não corta caminhos, até porque a gente é totalmente contra isso, né? Teve notícia recentemente de problemas de corrupção envolvendo o consulado do Rio de Janeiro, questões de vistos passando na frente, até de criminalidade envolvida. Então a gente faz o quê? A gente faz uma diligência documental muito boa. Ou seja, o processo pode até demorar porque o consulado está demorando, mas ninguém vai reclamar de documento aqui nas nossas pastas, porque elas vão perfeitas, elas vão sem erro. Porque se alguém aponta um erro, é mais tempo para corrigir, etc. A gente tem um contato muito bom, porque a gente protocola muitos processos, que não nos dá nenhum tipo de corta-caminho, nada disso, mas a gente busca sempre manter bastante cordialidade, porque a gente entende também o lado da VFS e do consulado, que se fosse por eles, eles só contratariam mais gente, teriam mais mão de obra, mas infelizmente as coisas não são assim. Os processos estão demorados, acho que esse é hoje o principal fator, um dos principais fatores que pesa ou que representa um ônus a essa imigração, mas ainda assim Portugal hoje é uma oportunidade única para os brasileiros imigrarem e minha recomendação é que não deixe de realizar o sonho de migrar, o sonho de buscar uma qualidade de vida melhor, o sonho de mudar para Portugal e para a Europa, porque a parte do visto passa, às vezes está pior, às vezes está mais rápido e depois vira só história. Tá, e Marcelo, também, né, aproveitando a sua expertise, né, eu também escuto, né, algumas pessoas até vêm conversar conosco, né, sobre, olha, é melhor tentar diretamente lá em Portugal, com um escritório lá em Portugal, do que tentar aqui pelo Brasil. Isso é verdade? Tem algum mito?
Boa. É muito legal que você tocou nesse ponto, é muito importante. A gente tem um escritório em Portugal também, mas eu digo para todos os clientes, para todas as pessoas que perguntam. Hoje, até tem uma proposta de mudança, a expectativa é que as coisas mudem. Vou ser otimista nesse semestre ainda, para abranger o otimismo nesse ano, mas hoje, em janeiro, a única forma de se ir de maneira regular para Portugal é solicitando um visto aqui no Brasil. Você não pode se regularizar direto em Portugal, essa possibilidade não existe. Se alguém pegar um avião hoje, talvez as coisas mudem e tomara que mudem. A gente ouve muita pressão, né? E de fato agora passou no final do ano, é algo novo, a gente está esperando a regulamentação disso, a sanção presidencial, por isso que eu acho que demora, porque o trâmite demora, mas hoje a única forma de se regular para Portugal, se você não tem uma nacionalidade europeia, aí é a importância, se você tem nacionalidade portuguesa, italiana, espanhola, da onde seja, aí são outros 500, porque você é um europeu, mas se você não tem a nacionalidade europeia, a única maneira é pedindo um visto através do consulado, recebendo esse visto, um visto de residência ou de procura de trabalho, e em Portugal obtendo a sua autorização de residência. Antigamente existia a possibilidade de uma modalidade que se chamava de manifestação de interesse. Até explicar resumidamente, se me permite, o que é manifestação de interesse? Era uma modalidade criada, uma modalidade que fazia muito sentido, existem parecidas, inclusive aqui no Brasil, que é a pessoa entra como turista. Para quem não sabe, o brasileiro não precisa de visto para entrar em Portugal, para turismo. Então ela entrava como turista, ela passava na imigração dizendo que ia turistar, ia conhecer as paisagens de Lisboa e tinha que mentir, porque você não podia dizer que você ia morar, você mentia na imigração. E chegando lá, você declara sua manifestação de interesse, que é uma modalidade que faz sentido, é justamente para pessoas que por acaso vão e lá acabam se apaixonando pelo lugar, ou recebem uma proposta de emprego, ou enfim, por qualquer razão de se identificar, para elas não terem que voltar, já estando lá elas regularizam. O que aconteceu nos últimos anos, por conta disso, já existindo visto o sistema consular aqui no Brasil, os brasileiros optavam por ir e fazer a manifestação de interesse. Vários canais recomendavam, né? A gente sabe que hoje em dia, infelizmente, tem muita gente que pinta uma vida em Portugal, YouTube, redes sociais. Então as pessoas iam fazer essa manifestação de interesse. Isso lotou os sistemas de imigração de Portugal, o antigo CEF, que agora virou AIMA, o Serviço de Imigração em Portugal. E qual que era a situação? A pessoa pedia uma manifestação de interesse e ficava 3 anos e meio esperando a regularização, esperando a autorização de residência. Nesse meio tempo, pelo menos antigamente, a pessoa ficava num limbo, porque ela não estava regularizada, mas ela tinha feito um pedido, então ela estava numa situação de limbo. Muitas nem podiam sair de Portugal, o que é muito triste, porque uma das coisas legais de morar em Portugal é você poder conhecer a Europa, é tudo muito perto, você vai de Lisboa até a Alemanha, numa distância que você vai daqui do estado de São Paulo até Salvador, menos. Então assim, é muito fácil, muitas pessoas não podiam sair, ficavam nessa situação de limbo, nesse perigo, e já existiam os vistos, elas faziam isso por facilidade. Há um tempo atrás, para ser específico, desde julho do ano passado, não existe mais manifestação de interesse. Ou seja, nem essa possibilidade, por mais que já era ruim, existe. Ou seja, agora ou você vai de maneira regular ou você não tem como se regularizar lá, o que aí é uma situação ainda pior que a manifestação de interesse, porque você nem no limbo fica, você fica irregular. A gente em geral não gosta de usar a palavra ilegal, porque a gente entende que uma pessoa, ela por si nunca pode ser ilegal. Ela fica em situação irregular, que a gente entende que é o termo correto. Então a pessoa fica em situação irregular, então a gente... É mito e a recomendação, pelo menos hoje, e a única forma é que a pessoa vá, se planeje, faça uma programação, escolha o visto correto, solicite o visto, aguarde o trâmite, por mais que demore o trâmite consular, e vá com o seu visto para Portugal, que é a maneira correta. Certo. E falando nomeadamente aqui da Baixada Santista, né? Pronto, né? Como o senhor enxerga o potencial para os serviços aí do Clube do Passaporte, essa região aqui do estado de São Paulo? Legal. A gente sempre teve uma relação muito legal com a Baixada. Desde o nosso início, quando a gente só fazia a cidadania portuguesa, isso se expandiu depois, porque a gente começou a ter muitos clientes da Baixada. Naturalmente, porque aqui tem uma colônia de luso-descendentes, uma descendência portuguesa muito forte aqui na Baixada, então a gente tinha muitos clientes, sempre teve da Baixada, isso só aumentou. A gente está localizado em São Paulo, mas a gente atende clientes de todo o Brasil e ao redor do mundo. A gente tem muito orgulho disso porque nossa função é facilitar. Então a gente diz que o cliente nem precisa sair de casa. Depois a gente parou de dizer isso, porque às vezes o cliente precisa até o cartório do lado, a gente fala, bom, vai sair de casa, ele precisa. Mas assim, não precisa vir até São Paulo, até nenhum lugar, a gente faz tudo do nosso centro, que é em São Paulo, atende ao redor do Brasil e também em todos os continentes do mundo. A gente tem clientes de todos os continentes.
o que é razão de muito orgulho para a gente também. Então, a gente está em São Paulo, mas a nossa relação com a Baixada sempre foi especial por um número de clientes muito grandes que a gente teve. Nos últimos tempos, essa relação se aprofundou, né? A gente teve o prazer de participar do jantar do Centro Cultural. Foi uma oportunidade muito legal. A gente já participou aqui de torneio de tênis aqui na Baixada. Eu gosto muito de Santos, toda a Baixada, nossos sócios gostam muito daqui. E aí a gente está querendo cada vez mais aprofundar e expandir, porque a gente entende o potencial que a Baixada tem a nível de crescimento, a nível econômico e a nível dessa relação com Portugal. A Baixada é um dos pontos do Brasil que tem uma relação mais intrínseca com Portugal. Certamente você sabe disso, é uma relação histórica, de colônia histórica, tem tudo a ver com Porto, tem tudo a ver com a origem de Santos e das cidades do entorno. Então a gente tem essa relação muito especial e a gente só quer aprofundar isso cada vez mais. Certo, né? E pronto, né? Falando também dessa relação especial, né? Vou perguntar para o senhor, né? Quais são as impressões que o senhor teve quando foi conhecer Portugal, né? Quais as cidades, o que o senhor mais gosta lá do país? Bom, a gente estava até conversando aqui em off, né? Eu gosto muito de Portugal, né? Eu já fui, antes de trabalhar com Portugal especificamente, quando eu trabalhava no escritório, eu já tinha visitado a Turismo Portugal 2 vezes. Depois que a gente abriu o Clube do Passaporte e a empresa cresceu, eu já tive o prazer de várias vezes em Portugal a trabalho. Eu gosto muito de Portugal, em geral. Eu fico em Lisboa, por uma questão estratégica. Nossos advogados ficam em Lisboa, ali na Avenida da Liberdade, que é um ponto que eu gosto muito. É maravilhoso, então a gente está lá, mas eu muitas vezes tenho reunião no Porto, então já fui para o Porto de comboio, carro, de todas as maneiras. Eu gosto muito do Porto, também gosto do Norte, gosto de ver a diferença entre o Norte e ali a parte de Lisboa e o Sul. O Sul eu conheço menos, conheço o Algarve, conheço Lisboa, conheço Porto, conheço Coimbra, Aveiro, conheço a Serra da Estrela, enfim, conheço muita coisa de Portugal, quero conhecer ainda mais. Eu gosto muito, assim, eu acho que Portugal é um lugar muito especial, é um lugar acolhedor, é um lugar que se assemelha ao Brasil de muitas maneiras, ao mesmo tempo que se distancia, ao mesmo tempo que essa quantidade de brasileiros indo para lá faz com que se pareça cada vez mais. A gente estava falando aqui, você escuta o português do Brasil em Lisboa como se estivesse aqui no Brasil. Ali em Lisboa, assim, eu gosto muito daquela parte da Avenida da Liberdade, eu gosto muito da beira do Rio Tejo, da Praça do Comércio. Acho que é um lugar muito gostoso de estar. É muito legal você estar num lugar que literalmente a história aconteceu ali, né? Eu gosto muito de história também, então você tá ali na Praça do Comércio, no Terreiro do Paço. Portugal aconteceu ali, a história do Portugal e do Brasil aconteceu ali, e você tá ali 5 séculos depois, né? 500 anos depois, daquele mesmo lugar que hoje em dia é um lugar vivo, e eu gosto muito disso. É isso, olha, Marcelo. Muito obrigado aí pela sua presença aí, né? Tenho certeza aí que os nossos telespectadores vão gostar bastante desta entrevista. E pronto, né? Falando neles, né? Gostaria que o senhor deixasse aí para a nossa audiência, né? Os contatos da empresa aí, do Clube do Passaporte. Perfeito. Primeiro prazer foi todo meu. É uma oportunidade muito legal para a gente estar aqui na Baixada, estar aqui conversando com vocês. Bom, essa é a missão do Clube do Passaporte, é ajudar a realizar sonhos de imigração, sonhos de nacionalidade, sonhos de negócios, facilitar sonhos e construir pontes Brasil-Europa e Brasil-Portugal. Nosso site é www.clubedopassaporte.com. Nosso Instagram é o @Clube do Passaporte. Todo mundo pode se comunicar com a gente lá. A gente posta notícias, posta curiosidades, posta bastante coisa. Os 2 canais têm formas de contato, tem vários telefones também. A gente vai ficar muito feliz de receber o contato, de poder ajudar todas as pessoas, porque essa é verdadeiramente nossa missão, é facilitar todos os trâmites para quem quer morar, investir ou tirar a nacionalidade europeia. É isso, Marcelo. Obrigado mais uma vez. Obrigado. É isso, querida audiência. Essa foi mais uma edição do programa Portugal Só a Gente. Gostaria mais uma vez de agradecer o carinho da vossa audiência e continue assistindo nossa programação pelo site www.portaltvportuguesa.com.br. Uma outra opção é também assistir pelas TVs Smart LG e Samsung e também pelo aplicativo Só TV. É muito simples, baixe gratuitamente pelo celular e assista nossa programação pelo canal 123. Você também pode assistir pela Sat TV, através do canal 8.5. É isso, pessoal. Mais uma vez agradeço o carinho da vossa audiência
e até a próxima. Portugal e a sua gente. Apoio Grupo Mendes, sempre na frente do desenvolvimento. O Cantinho de Portugal, o melhor restaurante português do litoral. Hipercap Brasil.